colocá-los na nossa vida, né? Não adianta a gente vir aqui, ouvir, achar legal, nossa, que lição bonita, e não fazer nenhum esforcinho para vivenciar esse ensinamento de Jesus no nosso dia a dia, né? Bom, antes de dar início, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades da casa, para que todos que se interessem em participar de alguma coisa, que tenham desejo de aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, saibam os horários disponíveis para isso. A semana começa no domingo, né? E começamos aqui às 10 horas da manhã com ensinamentos cristãos. Então, alternadamente, nós temos o Evangelho e na semana seguinte
as palestras, intercalando sempre um domingo com o outro, né? Na segunda-feira, nós temos o atendimento fraterno das 14 às 16 e temos 4 cursos, tá? Um às 16 horas, outro às 19, outros 19h30 e outro às 20. Então, assim, dá para encontrar um tempinho, né? Para chegar aqui. Na terça, na parte da tarde, das 13 às 16, tem um grupo de costura que confecciona enxoval para as famílias carentes. Eu acho que até dá para quem não sabe costurar, para vir pregar um botão ou fazer uma barra. Pode ser isso, Jô? Quem não sabe costurar pode vir para pregar um botão, fazer uma barra, auxiliar de alguma forma. Sempre precisa de alguém para ajudar. Então. Não é só costurar. Então tá, não precisa saber costurar para auxiliar na costura, tá? Temos também na terça sopa do bem, que também está precisando de gente, né, Toninha? Mãos sempre são necessárias, né? Além das doações materiais, a caridade de fazer também é muito importante, né? Na quarta-feira nós temos o atendimento fraterno, né? As meninas ficam lá no fundo para quem tem desejo de conversar, de conhecer um pouco mais sobre a doutrina ou para conversar sobre algum acontecimento que está causando preocupação. As meninas estão sempre lá postos, o grupo musical, né? Que nos encanta, que prepara esse nosso ambiente para depois falarmos sobre os ensinamentos de Jesus, a evangelização das crianças no salão ao lado e as palestras. Na quinta, o acolhimento fraterno das 14 às 16 e o estudo do livro dos médiuns às 19 horas. Na sexta, o grupo musical também se apresenta, tem um ensaio deles, né? No sábado, o projeto de crianças e adolescentes, que é o projeto Vamos Cuidar, onde as crianças vêm, tem um atendimento da parte doutrinária, tem um atendimento escolar, tem um atendimento alimentar, né? Então também precisa de bastante gente para trabalhar, de bastante doação. E temos também no sábado, às 15 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, quem quiser, se tiver um tempinho sobrando, acho que consegue se encaixar, né, num desses horários. Bom, já falei bastante, mas agora então nós vamos cerrar os nossos olhos, formando em nossa mente a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos. E a esse Jesus vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, agora, para que possamos ter esse momento com a espiritualidade maior. Vamos agradecer a equipe espiritual que nos precede neste nosso encontro, preparando o ambiente, trazendo a harmonia, a paz, a luz de Jesus, para que cada um de nós, assim que adentrarmos este salão, estejamos recebendo os fluidos positivos e salutares, trazendo tudo o que necessitamos para nos refazermos das nossas lutas diárias. Então é com esse sentimento de gratidão que nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus.
Então nós vamos falar sobre ajuda-te e o céu te ajudará. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis, tem esse estudo, ajuda-te e o céu te ajudará. E ele se inicia com uma citação de Mateus, que é a seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E esse é um dos ensinamentos mais profundos e consoladores que Jesus nos deixou. Essas palavras nos dizem do cuidado de Deus, nosso Pai maior, para com cada um de nós. Quando Ele diz, pede, que vai ser dado, busca, que você vai achar. E quando Ele diz, bata, e a porta vai se abrir. Então, realmente, muito consolador. No entanto, não significam que devemos esperar tudo o que queremos nos seja dado de mão beijada, sem esforço de nossa parte. Não é pedir. Gente, espera um pouquinho, tem um besouro subindo no meu pé, dá licença. Então, vamos voltar. Essas palavras, no entanto, não significam esperar que nós vamos conseguir tudo o que queremos, que tudo nos será dado de mão beijada ou sem esforço de nossa parte. Não é pedir e esperar de braços cruzados, tá? Essas palavras são um convite a fazermos por onde, a realmente buscarmos, a termos a fé ativa, a fé que nos faz caminhar de mãos dadas com a ação. Nós precisamos agir, é o que está falando lá. Peça é uma ação, busque é uma ação, bata é outra ação. Então nós precisamos agir. Ele gostou do meu pé, deixa eu sentar. Deus é infinitamente bom e justo. Todos já sabemos disso, né? Nosso Pai. Ele conhece os nossos desejos, as nossas necessidades. Ele nos ampara nas dificuldades e nunca nos abandona. Por mais que a gente apronte, Ele nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, através dos nossos protetores, que nos intuem, através dos nossos amigos, dos nossos familiares, que nos confortam, que nos apoiam, que às vezes nos dão um chacoalhão para que a gente acorde, tá? Então Ele está sempre conosco, através de todas as pessoas que nos rodeiam. Mas, sendo um Pai sábio, Ele nos deu a inteligência, a vontade e a capacidade de agir para que sejamos cooperadores de sua obra, para que tenhamos a oportunidade de fazer e não pegar já tudo pronto. E sem graça, né? Está tudo prontinho, você vai lá e pega. O negócio é fazer, né? Colaborar, participar. Buscai e achareis, então, quer dizer, trabalhe, aprenda, progrida, transforme-se, seja melhor, mas melhor que nós mesmos, a cada dia. Nunca melhor que o outro, sempre melhor que nós mesmos. A lei do progresso
que é uma das leis divinas, que está no livro dos Espíritos, no livro terceiro, o livro dos Espíritos é dividido em livros. Então, no livro terceiro do livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. E no capítulo 7, nós temos a lei do progresso, tá? Quem quiser se aprofundar mais no assunto, é bem interessante, é uma boa leitura ser feita. Mas então assim, a lei do progresso, que é a lei do trabalho, é pelo esforço seguinte, que é pelo esforço que nós desenvolvemos a inteligência e pela experiência, pelo que nós vivenciamos, nós aprimoramos o nosso coração, os nossos sentimentos. Quanto mais nós aprendemos com a vida, com o nosso dia a dia, mais ficamos mais compreensivos, mais pacientes, mais amorosos. Se Deus nos livrasse do esforço físico ou intelectual, o nosso corpo se enfraqueceria. Uma pessoa que não faz nada, que fica o tempo todo sem se mexer, sem andar, sem caminhar, sem trabalhar, o corpo vai enfraquecendo, vai perdendo as forças. E o nosso espírito não evoluiria, certo? Nós precisamos vivenciar todas as experiências para nos melhorarmos, para aprendermos. E por isso, os bons espíritos, os nossos protetores, não vêm resolver tudo para nós. Às vezes a gente até queria, né? Um anjinho com uma varinha de condão na mão, fazendo um blim e resolvendo tudo, né? Seria até legal, né? Mas não é assim que funciona, né? Eles nos inspiram, nos orientam, mostram-nos o caminho para que nossa evolução, e nos dizem: marcha e o atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. E essa frase, essa orientação dos espíritos está no livro dos Médiuns, no capítulo 26. Também é outra leitura boa de se fazer, tá? Mas então, chegando aqui nessa parte, nós vamos fazer um parênteses, porque até agora nós mantivemos a nossa atenção, o texto fala, né, do nosso objetivo primordial, do nosso principal objetivo enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, que é a nossa evolução moral e intelectual. Mas quem for ler lá a Lei do Progresso vai ver isso. Lá na Lei do Progresso e do Trabalho, do Livro dos Espíritos, ele se aplica também essa leitura, esse ajuda-te, o céu te ajudará, ajuda também na conquista dos bens materiais. Por que não? Não é mesmo? Se nós estamos aqui, nós precisamos ainda do que é material. A gente só não pode dar mais valor a eles do que aos bens espirituais. Porque o que nós vamos levar são os bens espirituais. Os bens materiais vão ficar aqui. Bom, então vamos lá. A lei do progresso se aplica também aos bens materiais. Então, a gente trabalha, a gente estuda, a gente aprimora a inteligência para conquistarmos mais conforto. Mas tudo isso tem o filtro
da sabedoria divina. Quer dizer, a gente pode pedir, buscar, trabalhar, nós podemos conquistar, nós podemos conseguir o que nós desejamos, materialmente falando, desde que, primeiro, esse esforço esteja de acordo com as leis divinas. A gente não transgrida nenhuma lei de Deus para conseguir o que queremos. Então é sem prejudicar as outras pessoas, sem desrespeitar o nosso próximo e tudo o que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? E segundo, se for para o nosso bem. É para isso que serve o filtro da sabedoria divina, para permitir que chegue até nós só o que é realmente bom para nós. Nós não sabemos o que é bom para nós. Nós achamos que seria bom isso ou aquilo. Mas às vezes, isso ou aquilo se torna a causa da nossa queda. É aí que a gente tropeça e cai. E Deus, só Ele, sabe o que realmente é bom para nós e o que não é bom para nós. Então, às vezes você estuda, você trabalha, você faz tudo dentro das leis divinas e não consegue o que você deseja. E é aí que entra a fé, a confiança em Deus, a resignação. É o saber que Deus está no comando de nossas vidas e que só chega até nós o que é bom para nós. Assim, então, Deus ajuda quem se ajuda, pois a fé sem obras é estéril, ela não dá frutos. Nós precisamos agir, lembra? A oração sincera deve vir acompanhada da disposição de agir e melhorar. Quando pedimos com humildade e confiança, nós recebemos a luz, a coragem e o discernimento para continuar, mesmo nas provações. E vou dizer que principalmente nas provações. Que é na hora que a coisa está pegando que a gente corre para Deus, né? Ai Deus, ajuda aí, estou dando conta não, dá uma forcinha, não é? Às vezes quando está tudo bem, está tudo tranquilo, a gente passa meio que despercebido de Deus, né? Não pode, né? Vamos nos manter junto deles, já que Ele está junto de nós, sempre vamos nos manter junto. Deus nunca abandona quem confia, mas pede que cada um de nós façamos a parte que nos cabe. Confiar em Deus, portanto, não é cruzar os braços, é orar, acreditar e agir, ajustando nossos pensamentos e nossas atitudes à vontade divina. Nós recebemos de Deus o que precisamos para crescer. E nós já vimos aqui, o Bruno falou isso esses dias atrás, sobre o poder do pensamento, né? Porque tudo começa no pensamento. Porque o pensamento é força criadora, é o fermento vivo que movimenta e transforma tudo ao nosso redor. E assim, com o nosso pensamento, com essa força criadora, com esse fermento vivo, nós criamos o nosso destino. Pelas ideias e sentimentos
que alimentamos todos os dias com nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossas escolhas. Então, lembrando aí, pensamento, quando você se firma no pensamento, ele se transforma num sentimento. E esse sentimento te faz tomar a atitude que seja concernente a ele. Então, cuidado, cabecinha, com que pensa, né? Pensamentos positivos, de fé, de esperança, de amor, né? E se tivermos pensamentos e atitudes de acordo com as leis divinas, estaremos buscando um caminho de paz e de luz. Os desafios que nos chegam nos auxiliam a crescer, a estarmos firmes, porque a fé nos sustenta. A fé no nosso Pai maior e a fé em nós mesmos. E a vida responde, devolvendo-nos exatamente o que emitimos. Sabe aquele bumerangue? Um instrumentinho, um brinquedo, eu não sei, que você joga, ele faz a volta e vem para você. É a vida. A vida é por aí. Você jogou, ela traz de volta. Por quê? Porque nós estamos aqui para jogar para a vida o melhor que nós tivermos em nós. Para jogarmos para a vida todo o amor que Jesus veio simplificar. E aí é isso que vamos receber de volta. Nós encontramos o que nós precisamos para nos tornar pessoas melhores. Nada é em vão. E em todas as situações devemos buscar as lições para o nosso crescimento espiritual. O que podemos aprender com as lições que nos chegam. Nós devemos buscar o lado bom de cada desafio e deles sairemos mais fortalecidos, confiantes em nós e na espiritualidade amiga que permanece ao nosso lado, nos intuindo e amparando. Tenhamos então a certeza de que tudo que nos chega é nosso e é para o nosso bem, com a permissão de Deus, nosso Pai, porque Ele abre os caminhos, mas nós precisamos caminhar. Ele nos inspira, mas somos nós que devemos levantar, trabalhar e seguir. E nós necessitamos do auxílio da espiritualidade maior, mas eles precisam das nossas mãos, para que nós façamos, para que nós peçamos, para que nós batamos a porta. Com esse entendimento, então, agora, de que não é só ficar esperando cair do céu, que a gente tem que fazer por onde, o que antes a gente via como dificuldade se transforma em aprendizado. O que parecia espera torna-se progresso e o que parecia fim revela-se recomeço. Porque quem pede com sinceridade, busca com esforço e caminha com confiança, sempre encontra a porta aberta do amparo divino. Então é isso. Vamos acreditar, vamos serenar os nossos corações, confiantes em Deus, e vamos agir dentro do melhor que pudermos fazer a todos ao nosso redor. Ajuda-te
e o céu te ajudará. Certo? Boa noite, então. Muito obrigada pela atenção. Eu peço, então, agora aos meus irmãos passistas que se dirijam à sala para preparar